Salmo 137. Eu quero abrir esta série falando sobre este salmo. Porque como esse salmo já falou ao meu coração, gente, vocês não têm noção de como eu já fui ministrado através deste salmo. E eu tenho certeza de que da mesma forma que eu fui alcançado e abençoado por este texto que nós vamos ler, eu tenho certeza que nesta manhã muitos serão também alcançados e abençoados em nome de Jesus. Salmo 137 diz, o salmista: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Uau! Até aqui. Gente, Salmos. Salmos é com certeza um dos mais belos e importantes livros da Bíblia. Muitos dos seus textos são inspirações para canções, livros, poemas, sermões e tantas outras coisas. Salmos foi escrito por vários autores, e dentre eles, alguns bem conhecidos como Davi, Moisés, Asaf e outros mais. Nós podemos também citar alguns escritos de Salomão, os filhos de Corá, os Ezraitas e até mesmo alguns salmos de autoria desconhecida. A palavra salmos, no hebraico, gente, significa cânticos de louvor ou louvores. É o maior livro da Bíblia e é também um dos mais diversos, com temas variados. Salmos fala, por exemplo, sobre criação. Salmos fala sobre adoração, sabedoria, o pecado, o mal, o julgamento, justiça, e também fala sobre a vinda do Messias. É o livro de cânticos devocionais dos hebreus. Além disso, é o livro mais lido e o livro mais querido do Velho Testamento. Agora, gente, pensando aqui neste salmo, nós nunca vimos tanta gente adoecida emocionalmente como nós temos visto nos dias de hoje. É verdade isso ou não? É impressionante, gente. Impressionante. Os consultórios terapêuticos estão lotados. Gente vivendo à base de remédio, de ansiolíticos. Isso é impressionante. São pessoas com crise de ansiedade, estresse, síndrome do pânico, desânimo, depressão. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, pelo menos 10% da população mundial sofre de depressão. Pelo menos. Há muita gente machucada e muita gente ferida dentro das nossas igrejas. Aqui neste lugar tem muita gente machucada e muita gente ferida que inclusive está precisando de ajuda. E nós temos inclusive um ministério que foi citado aqui,
que é coordenado e liderado pelo pastor Gil, o Celebrando a Recuperação, que é importante você entender que é um ministério que não cuida apenas, não trata apenas de dependência química, mas também de outras questões relacionadas à vida. É isso ou não, Gil? Isso é muito importante. Depois você conheça um pouco melhor deste ministério. Fale com o pastor Gilberto Dalmaso, que coordena e lidera esse ministério, e ele vai te ajudar. Mas qual seria o caminho da cura para essas questões? Essa é a grande pergunta. Qual é o caminho? O que a Bíblia fala sobre isso? É importante tratarmos sobre esses assuntos? O que a Bíblia nos ensina em relação sobre as questões da vida? Gente, eu não tenho dúvida de que Deus quer restaurar o ser humano de forma integral. Corpo, alma e espírito. Você crê nisso ou não? E o Salmo 137 descreve a situação da alma do povo de Israel. E olha que interessante, o salmista diz logo de cara, no versículo 1, você mantém a Bíblia aberta porque nós vamos lendo aqui os trechos desse salmo. O que ele diz? Junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos, com saudades de Sião, com saudades da nossa terra. Veja, por causa da desobediência de Israel, os babilônios invadiram Jerusalém e a destruíram completamente, gente. Deus permitiu. Deus permitiu sim essa tragédia, porque o povo estava errando, o povo estava em pecado, o povo foi alertado, mas aquele povo precisava de correção, precisava de disciplina. Então, eles foram levados cativos para a Babilônia. E agora, gente, vivendo no exílio, eles choravam com saudades de casa. Estavam com saudades de casa. Então, pensa comigo aqui nesta manhã, o nível de destruição emocional daquele povo. Você consegue imaginar? Porque muitos foram separados das suas famílias. As famílias perderam os seus entes queridos, foram mortos. Perderam tudo. Perderam a casa, perderam os bens. Eu fico imaginando como é que alguém consegue suportar tamanho peso, gente. Tamanha carga. Você consegue ter uma noção disso? E os terapeutas, eles chamam isso de fratura emocional. Ou fragmentação do ser. Este nome que os terapeutas dão. Gente, e nós sabemos que o pecado faz isso. O pecado arrasa, o pecado destrói. O pecado realmente mata. O pecado nos separa de Deus. Mas não somente nos separa de Deus, como também destrói a nossa integridade emocional. É isso que o pecado faz. E eu sei que nesta manhã tem muita gente aqui assim, presa em cativeiros emocionais. Eu quero dizer para você nesta manhã que se você está assim, você vai ser liberto ou liberta em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, porque Cristo nos salva para a eternidade, mas Ele também refaz o nosso eu no presente. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é a porta das ovelhas, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome dEle. Esse é o nosso Deus. Estar em Cristo, meus amigos, é experimentar uma reintegração interior. Mas veja que essa reconstrução envolve um processo. É processo, gente. Nenhum ritual substitui o que é processo. O fato de você vir à frente em um culto,
Levantar as suas mãos e dizer, estou entregando a minha vida a Jesus, não significa que a partir de então, agora tudo muda num piscar de olhos. Porque envolve um processo. Porque, meus irmãos, a conversão não é um fim, é o começo apenas, é a porta, é o começo da nossa restauração. E Deus quer restaurar a vida de muitas pessoas nesta manhã. Você crê assim ou não? Agora, gente, o povo de Israel se sentia oprimido numa terra que não era deles, numa terra estranha. Eles estavam oprimidos. Talvez até eles estavam se lembrando do que Deus estava orientando, gente. Do que Deus havia falado. Porque Deus falava com aquele povo através dos profetas, e os profetas eram odiados muitas vezes. E eles não davam bola, não davam atenção para aquilo que os profetas estavam dizendo da parte de Deus. Então, de repente, nesse momento, eles estavam se lembrando. Ah, Deus falou com a gente lá atrás, a gente não deu ouvido. Isso os deixava amargurados. Versículo 2, olha só o que diz. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres. Gente, os babilônios agora pediam para eles cantarem. Para que eles cantassem, porque a música de Israel era uma música muito boa, muito bonita, uma música famosa. Mas pensa aqui comigo, como cantar com tristeza no coração? Como? Você já percebeu que quando nós estamos abatidos, é difícil cantar? É difícil louvar a Deus? Gente, eu não sei em que caminhos você tem percorrido, você tem andado, mas as opressões vêm. Os babilônios surgem, aparecem. E quantos estão em cativeiros emocionais e espirituais? Quantos e quantos? E é isso que rouba a nossa alegria. Meus irmãos, não há uma pessoa que possa sentir alegria no meio de uma opressão. É pesado demais. Quem é que pode cantar? Quem é que consegue cantar em uma depressão profunda? Quem? A pessoa até pode ir à igreja, mas como diz o salmista no versículo 6, a sua língua se apegou ao céu da boca. Porque a tristeza e a desesperança tomaram conta do seu coração. Já não há mais esperança. É assim que a pessoa pensa. Ela diz, Deus me abandonou. Não tem mais jeito para mim. Não há mais esperança. E aí, em Efésios, o apóstolo Paulo nos adverte a vestir a armadura de Deus. A vestir o quê, irmãos? A armadura de Deus para poder resistir no dia mal. É isso que Paulo nos adverte. Nós temos que estar preparados, porque o dia mal sempre chega. Uma hora ou outra vai chegar na sua vida. Isso não tem jeito, é o dia da crise, é o dia da dificuldade. É o dia que nós não estávamos esperando que chegasse, mas chegou. E é nesse momento que o diabo vem, é no dia mal, que ele vem com toda a sua fúria, dizendo na sua mente que você não vale nada, que você é um fracassado, que você não presta para nada, que o seu destino é um destino de derrota, que você não vai conseguir. Ele vai dizer que você é um perdido da vida e que você está perdido, e ele vai lançar no seu rosto os pecados que você cometeu. É nesse momento. E eu quero dizer para você que é só com a armadura de Deus que nós podemos enfrentar esses dias, quando surgirem. Amém, meus irmãos? Mas, então, o que fazer quando eu me sinto oprimido? Quando eu me sinto ferido? Como os israelitas aqui na Babilônia? O que a gente tem que fazer? E esse texto mostra alguns caminhos. Esse é o grande ponto da questão. O que fazer? Qual é o caminho para a cura? E eu queria apontar com vocês aqui, diante desse salmo que a gente leu,
Eu queria mostrar para vocês pelo menos 3 movimentos que nós devemos fazer para vencer esse sofrimento emocional. Amém, queridos? E o primeiro movimento, anote, levante-se da beira do rio. Qual é o primeiro movimento, irmãos? Vamos lá. Levante-se da beira do rio. Levante-se. Havia alguns rios e canais de irrigação na Babilônia, e os judeus ficavam ali sentados à beira desses rios, tristes, abatidos, sem esperança. O que essa imagem diz para nós, gente? Veja, o salmista está dizendo o seguinte: às margens dos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Gente, deixa eu dizer uma coisa importante para você nesta manhã. Não adianta ficar sentado chorando. Não adianta, tem que haver um mínimo de movimento. Tem que ter uma atitude. E talvez nessa manhã você pense o seguinte, de uma maneira muito lógica, de uma maneira até correta, você pode dizer o seguinte: mas como é que uma pessoa, num estado profundo de sofrimento, de dor, de fratura emocional, pode ainda ter algum movimento? Como? Como é que uma pessoa pode reagir se ela nem consegue sair de casa? Como é que uma pessoa pode fazer se ela não consegue nem cantar? Se ela já não tem mais alegria? Se os ouvidos dessa pessoa estão tapados ao Evangelho? Ela não quer escutar nenhuma pregação? Como é que essa pessoa vai sair dessa situação? Perguntas corretas. Mas às vezes eu fico me lembrando, sabe do que, irmãos? De filmes que nós assistimos. Algumas cenas são marcantes para nós. Às vezes a gente vê aqueles filmes onde a pessoa recebe tiros, facadas, e aí o camarada está no chão sangrando. Você já viu o filme assim ou não? E o que ele faz? O que ele faz? Ele tenta se levantar. Ele já está sem fôlego. E aí, se ele não consegue se levantar, ele vai se arrastando até alguém, a encontrar alguém, ou então algum lugar para ele ser socorrido. Não é isso, gente, que acontece? Essa imagem que a gente tem que trazer para nós. É justamente essa imagem. A única maneira de se salvar é se levantar, ir se arrastando no último fôlego, e levar a Deus as migalhas que restaram, o corpo fraturado, levar a Deus a sua dor, as suas lágrimas, o seu sofrimento. É isso que deve acontecer. Mas uma coisa eu tenho certeza: o que não pode acontecer é você ficar lá parado, sentado, esperando a morte na beira do rio. Isso não dá para acontecer, gente. Não faça isso. Busque as últimas forças que lhe restam ainda e vá até o trono da graça de Deus. Vá até diante do Senhor. Ah, mas eu não consigo. Vai se arrastando. Vai se arrastando como um soldado ferido. Vá chorando com lágrimas, mas vá em nome de Jesus. Posso ouvir um amém da igreja aqui nesta manhã? Gente, Deus sabe a tristeza do seu coração. Ele conhece a dor da sua alma, mas não dá para você ficar parado. Gente, levantar é um movimento importante. Levantar é um movimento necessário para que nós busquemos em Deus a cura das fraturas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do casamento, da relação com os filhos, das decepções sofridas, dos traumas, das mágoas pelas quais nós passamos durante a vida. Então, nessa manhã, a palavra é: levante-se em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. Às vezes, quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu estou vivendo uma crise tão difícil na minha vida, eu não consigo nem ir à igreja. O que é que o Senhor me diz? Fala para mim. O que você me diz, Ronaldo? Sabe o que eu digo para a pessoa? Vá mesmo assim. Mesmo não querendo, mesmo sem vontade, venha sangrando, venha a este lugar machucado, porque eu creio, meus irmãos, eu tenho certeza de que na presença do Espírito Santo, neste lugar, a presença do Espírito Santo no meio do povo de Deus,
Você crê que o Senhor está presente neste lugar? Que o Espírito Santo de Deus está neste lugar? Então saiba do seguinte, que na presença do Espírito Santo de Deus, no meio do povo de Deus, você será alcançado com graça e com a bondade de Deus, em nome de Jesus. Você crê nisso ou não? Agora, se você continuar aí oprimido, trancado no seu quarto, lá no escuro, como diz o salmista, com a língua presa ao céu da boca, você não conseguirá sair dessa situação que você está vivendo. Nada vai acontecer. Então levante-se. Eu não consigo. Vá se arrastando. Vá se arrastando. Vá ao altar de Deus e Deus te honrará. Aleluia. Deus quer te restaurar. Ele quer te levantar. Ele quer curar as tuas feridas, os teus traumas, nos recuperar das fraturas que tivemos nessa vida, mas com muito amor. Com muito amor. Deus diz, essa parte é tua. Essa parte é com você. Você tem que desejar. Você tem que querer. Buscar. Então vem. Você que está na sua casa e você que está aqui nesse auditório. Vem. Vem a esta casa. Vem até mesmo se arrastando. E saiba que o Senhor está dizendo para você, eu estou com você. Eu estou com você, e se você cair, eu te seguro. Como um pai faz com um filho que está aprendendo a andar. Aquele filho começa a dar os primeiros passos, e por vezes ele não aguenta e vai cair, e o pai agarra nele, segura ele. É assim que Deus vai fazer com você. Então se você está enfrentando esta dificuldade na sua vida, a ordem do Senhor é, levante-se da beira do rio, em nome de Jesus. Levante-se. Não fique mais prostrado. Segundo movimento, que o salmista aqui nos ajuda a entender. Segundo movimento. Tire as harpas dos salgueiros. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Mais uma vez, irmãos, me ajudem. Gente, levantar é um movimento. Retirar as harpas é outro. Os salgueiros eram árvores da Babilônia. E as harpas eram os instrumentos que produziam músicas, canções alegres. E então, os judeus eles penduraram as harpas nas árvores, simbolizando o quê? Que a alegria estava suspensa. Que não havia alegria naquele momento. Eles não tocavam mais. Eles não cantavam mais. Eles não produziam mais. Acabou. E os babilônios, mostra o texto aqui, pediam para eles tocar e cantar. Mas os judeus se recusavam. O que eles diziam no versículo 4? Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Como? Então deixa eu dizer uma coisa importante. Pendurar as harpas é quando nós abandonamos as nossas potencialidades. Quando abandonamos os dons e os talentos que Deus tem nos dado, porque nós estamos machucados. Meus irmãos, é isso que o diabo quer fazer com a gente. Ou seja, quem cantava, não canta mais. Quem tocava, não toca mais. Quem sonhava, não sonha mais. Quem produzia, já não produz mais. Mas é isso que o diabo quer, é isso que ele deseja. Por quê? Porque as harpas estão nas árvores. Estão penduradas. Quem está fraturado só pensa em uma coisa: em desistir. Jogar a toalha. Uma pessoa cheia de mágoas, cheia de ressentimentos, ela perde a sua criatividade. Ela deixa de sonhar. Mas, meus irmãos, é interessante aqui nesse salmo o caminho terapêutico que o salmista mostra. Veja, a primeira ordem qual é? Levante-se. Não consigo, vá se arrastando. Você não pode ficar parado. Essa foi a primeira ordem. A segunda ordem do salmista é: pegue de volta os dons e os talentos e tudo que você pendurou no salgueiro e retire de lá. Essa é a segunda ordem. E aí eu fico pensando o seguinte, meus queridos: quanta gente na igreja com tanto potencial
que pendurou as harpas nos salgueiros. Eu estou falando agora daqui, da igreja sede. Quantos aqui, inclusive de vocês, que de repente pendurou as harpas no salgueiro? Gente de potencial, com talento. Quanta gente que podia estar servindo a Deus e diz o seguinte: eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fui isso, eu já fui aquilo e agora não sou mais nada. Eu já estive numa célula, já não estou mais. Já liderei um ministério, não lidero mais. Já participei da vida da igreja, hoje já não mais. Quanta gente assim. E aí eu fico pensando, será que foi Deus que tirou alguma coisa? Você acha que foi Deus que fez isso, que tirou? Claro que não, porque a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Não foi Deus que tirou, não. Deus não tira dom de ninguém. Dons e talentos de ninguém. O Espírito Santo te deu dons e talentos. Ninguém aqui nesse auditório, e você que me acompanha na transmissão, ninguém pode dizer, eu não tenho dons e não tenho talentos. Porque Deus concedeu a todos nós presentes, dons e talentos. Aleluia. Ele concedeu. Ninguém pode dizer, eu não tenho graça, eu não tenho dom, eu não tenho talentos. E mais, é o que diz Pedro. Servi uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Os dons que nós recebemos é para o serviço, é para abençoar outros. Mas infelizmente tem muita gente que pendurou as harpas no salgueiro, que já não faz mais nada, que parece que a vida não tem sentido. Meus irmãos, o Espírito Santo te deu dons e talentos, não os pendure, mas use-os para a honra e a glória do nome do Senhor. Vamos em frente, meus irmãos. Aceite hoje o desafio de aprender a cantar no exílio, na privação. É lindo quando a gente vê a poesia de Abacuque. Nós precisamos fazer como ele, cantar como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira seque, que não haja comida na despensa, mesmo que o gado não esteja no pasto e que me falte todas as coisas, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Que lindo isso, gente. Irmãos, vamos aprender a cantar na luta, a cantar na dificuldade, apesar de todas as coisas que vivemos. Eu sei que você vive crises, tem gente vivendo crises seríssimas aqui, em várias áreas da vida. Aprenda a cantar na luta, na dificuldade, apesar de todas as barreiras, e saiba que Deus te honrará. Você crê nisso, igreja? Há pessoas que, mesmo nos seus últimos momentos de vida, elas são capazes de cantar. É impressionante isso, na hora da maior dor da pessoa. Ela consegue ainda tirar as harpas do salgueiro. E ela consegue dizer, tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta. E que mais? E me guarda. Que mais? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. É gente que no momento da maior dor da vida consegue pegar as harpas que estão penduradas no salgueiro e cantar ao Senhor. Então levante-se, a ordem é hoje. Levante-se da beira do rio, pegue os seus dons que você pendurou nos salgueiros e cante louvores a Deus. Cante ao Senhor. Para de viver de passado. O passado foi. Se você é alguém que entregou a sua vida a Jesus, se você nasceu de novo, saiba aquilo que a Bíblia diz, aquele que agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, gente, está na hora da gente avançar. Em nome de Jesus, tire as harpas que você pendurou. Pegue essas harpas, os dons e os talentos que Deus te deu e use para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus tem muita coisa para você. Deus tem muita bênção para você. Ele quer fazer muita coisa na sua vida, mas também através da sua vida. O maior desejo de Deus é que você seja um homem abençoado, uma mulher abençoada. Que você dê frutos para a glória do nome dEle. Então não desista, pegue hoje ainda a harpa que ficou pendurada no salgueiro, os seus dons e talentos, e cante, e exalte, e louve ao Senhor. Trabalhe, use os dons e os talentos que Deus te deu, e o nome dEle será glorificado. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Gente, porque é muito fácil a gente cantar quando tem emprego bom, né? Quando a vida está garantida, quando tem dinheiro no bolso. Isso é muito fácil quando a saúde é boa. Difícil mesmo é cantar na privação, na luta, na dor. Mas o salmo que está nos ensinando é exatamente isso. Levante-se, vai se arrastando, saia da inércia, pegue a harpa e cante. Levante-se da beira do rio, pegue os seus dons que você pendurou no salgueiro e cante louvores ao seu Deus. Amém? E Ele vai te honrar. Terceiro e último. Então, o primeiro é levante-se da beira do rio. Segundo movimento, tire as harpas dos salgueiros. E o terceiro movimento, que este salmo nos ajuda a entender, é jogue a mágoa fora. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá, irmãos, me ajudem. Jogue a mágoa fora. Versículo 7, leia. Olha o que o salmista orou, gente. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Lembra-te, Senhor. Veja aqui, quando os babilônios invadiram Jerusalém, os edomitas eles entraram na onda deles. E eles gritavam, ainda no versículo 7, vamos arrasar. Vamos arrasar até os alicerces. O salmista agora, então, ele está triste, rancoroso, odioso, ressentido e mais, vingativo. Assim o salmista estava. O que tinha no coração dele? Mágoa. O que tinha no coração do salmista? A mágoa, uma das maiores produtoras de doenças na vida. A mágoa, gente, transborda. A mágoa adoece, paralisa. E posso dizer para você que ele tinha razão. Inclusive, a mágoa nasce no coração de quem tem razão. Ele tinha razão. Olha o que fizeram com o povo dele. Arrasaram com a nação dele. Ele queria agora se vingar. Havia ódio pelos filhos de Edom e os filhos de Babilônia. Havia ódio. O salmista dizia, versículo 8 e 9, leia aí comigo. Vamos lá. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Olha só o desejo dele, gente. Olha que forte isso. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Uau! Que texto pesado. É de gente que está magoada. Gente que está ferida. E aí eu fico pensando, por que isso está na Bíblia? Como é que Deus permitiu esse nível de ódio aparecer assim num texto? Na Bíblia? Não é? Por quê, gente? Por uma razão. Porque a Bíblia é o livro mais transparente sobre a alma humana. A Bíblia não engana ninguém. E não esconde nada. E você sabe qual é o caminho para ser curado? Ou para ser curada? Sabe qual é o caminho? O primeiro passo do caminho da cura é a confissão. Qual é, irmãos?
É a confissão. Veja que Deus deixou o salmista falar. Deus deixou. Fala. Deixou ele chorar. Deixou ele vomitar. Deixou ele botar para fora. E ele dizia o seguinte, em outras palavras: Senhor, a minha vontade, sabe qual é, Senhor? De pegar essas crianças aqui, os filhos de Edom e de Babilônia, pegar as crianças e espatifar a cabeça delas na parede. E feliz é aquele que fizer isso. Então você imagina, esse é o desejo dele. Senhor, é isso que eu estou sentindo. Quantas vezes você também tem esse tipo de sentimento? Quantas vezes esse sentimento alcança o nosso coração? Que vontade que dá de matar o fulano. De passar na frente da casa dele e furar os 4 pneus do carro. É ou não é? O que mais? Se você deixar aqui, aí vai longe, né? Vai longe as ideias, né? Pois é. Mas posso te falar uma coisa? Fale com Deus. Grite. Fale com Ele. Confesse. Abra a boca. Verbalize. Fale com Deus. Porque a mágoa é um veneno que mata. A mágoa é um veneno que precisa ser expelido. Colocado para fora. Ah, meus irmãos, põe isso para fora. A mágoa não mata o outro. A mágoa mata você. É aquela frase que nós conhecemos: guardar ressentimentos é a mesma coisa que tomar veneno e esperar que o outro morra. Mas isso não vai acontecer, porque a mágoa não mata o outro, a mágoa mata você. Confesse para você receber cura. Fale diante de Deus, coloque a sua dor diante de Deus, para você receber cura e restauração na sua vida, em nome de Jesus. Então Deus está dizendo: levante-se da beira do rio, vá se arrastando e pegue as harpas do salgueiro. Mas agora, o que é que Deus também está dizendo? Deus está dizendo para nós o seguinte: faça tudo isso e também jogue fora esta mágoa. Sim, meus irmãos, e que nesta manhã Deus arranque do seu coração toda a ira, toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o sentimento de ódio que você carrega, porque isso te adoece, isso acaba com você, isso destrói a sua alma, destrói a sua vida, destrói os seus dias. Que Deus arranque nesta manhã do seu coração esse tipo de sentimento, em nome de Jesus. Que Ele tire de você estas coisas, em nome de Jesus. Tem uma passagem interessante da vida do Gandhi. Uma passagem muito interessante, porque foi numa guerra entre muçulmanos e hindus na Índia. Muçulmanos e hindus na Índia. E o que aconteceu? Um hindu chegou para o Gandhi e disse: mestre, um muçulmano entrou na minha casa e matou 2 filhos meus. O que é que eu faço com ele? Sabe o que o Gandhi falou? Falou assim: faz o seguinte, faz outro caminho. Encontre você um muçulmano que teve os 2 filhos mortos por um hindu e ajude-o. Aprenda a curar-se amando. Você quer ser curado? Ame. Aprenda a curar-se amando, não se vingando. Porque a vingança pertence ao Senhor. Minha é a vingança, diz quem? Diz o Senhor. Hebreus capítulo 12 diz para a gente não permitir que a raiz de amargura vá enraizando no nosso coração. Não permita que a raiz de amargura, meus queridos, vá enraizando no teu coração, na tua alma, na tua vida, ao ponto de perturbar você e a todos aqueles que estão próximos de você, os da tua casa, os teus amigos. Não permita isso. Arranque nesta manhã a amargura do teu coração em nome de Jesus. Permita nesta manhã, uma manhã especial, onde nós vamos participar da mesa do Senhor, que o Senhor limpe o seu coração,
que Ele lave você completamente, que Ele te restaure e permita que Ele faça tudo novo na sua vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem coisa boa de Deus chegando para você, em nome de Jesus. Eu quero concluir essa ministração para nós participarmos da mesa do Senhor nesta manhã e dizer para vocês o seguinte, que para sermos curados das nossas emoções, Deus está esperando 3 movimentos. Quantos? 3 movimentos. Nossa, de acordo com aquilo que a gente leu aqui. O primeiro é, levante-se. Qual é o primeiro movimento? Levante-se. Ou seja, tenha uma atitude nova. Tenha uma postura nova. Não fique parado. A vida com Deus é uma vida dinâmica. Não fique mais prostrado, saia da inércia. Vá se arrastando e peça socorro para alguém. Peça socorro para alguém. Gente, nesta comunidade tem muita gente boa. Homens de Deus, mulheres de Deus que podem sim te ajudar. Peça socorro. Porque nós queremos abençoar a vida de vocês. Amém? Que ninguém sai dessa comunidade dizendo o seguinte, eu busquei socorro e não encontrei nessa comunidade, porque não me deram atenção. Que isso não aconteça entre nós, em nome de Jesus. Então levante-se, ou seja, o movimento é com você. O primeiro passo é com você. Levante-se, essa é a ordem. O segundo movimento, tire suas harpas do salgueiro. Tire suas harpas e comece a louvar a Deus. E cante, abre a tua boca para cantar, mesmo sem vontade. Use os seus dons, use os talentos que Deus te deu. Você é uma pessoa tão especial e tão valiosa aos olhos de Deus. Você é uma bênção, meu irmão, minha irmã. Não pendure as suas harpas, dê uma resposta a Deus. Como Isaías fez depois de ser purificado, ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Dê uma resposta ainda hoje, nesta manhã, ao teu Deus. Diga, conta comigo, Senhor. É isso que você tem que fazer agora. Levante-se da beira do rio. Pegue essa harpa que Deus te deu. Qual é a harpa que Deus te deu? Pode ser a sua família, seus filhos, seu ministério, seu trabalho, sua profissão. Pegue esta harpa que Deus te deu. Pegue, meu irmão, e toque em nome de Jesus. E toque em nome de Jesus. E não silencie, e toque em nome de Jesus. E por último, jogue a mágoa fora. Levante-se, tire suas harpas do salgueiro e jogue a mágoa fora. Você precisa tomar uma decisão hoje. E dizer para Deus, Deus, eu rejeito agora na minha vida todo o ódio, toda a mágoa, todo o ressentimento. Eu decido fazer aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse que eu devo perdoar. Então, nesta manhã, eu perdoo essa pessoa que me feriu, que me machucou, que me magoou. Eu decido. Eu não quero mais carregar este fardo, este peso. Eu não quero mais, em nome de Jesus. Levante-se da beira do rio, pegue a tua harpa em nome de Jesus e cante, mesmo que você esteja fraturado e que a situação seja muito difícil para você. E peça ao Senhor, Pai, me ajuda a arrancar toda a raiz de amargura que tem no meu coração, porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre. E que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.